E aí, boa noite, Conexão Jovem, estamos aí ligados nessa terça, nós vamos trocar uma ideia aqui. Deus veio e deu uma palavra nessa noite para nós, que está lá em João, capítulo 21, quando Jesus retorna e caminha em busca de um encontro especial com Pedro. Pedro está no mar, está pescando e Jesus chega e começa a conversar com ele, já prepara a janta para ele, já deixa tudo preparado e convida ele a ter um relacionamento, a reacender aquilo que tinha morrido lá atrás. Dentro de Pedro havia um sentimento de trauma, um sentimento de tristeza, um sentimento de abatimento. Ele tinha negado aquele que ele amava. E quando ele sabe que Jesus está na praia, ele mergulha e vai ao encontro de Jesus. Jesus espera, oferece uma janta, comem peixe, mas Jesus tinha um plano perfeito, e o plano de Jesus para a sua vida, ele sempre será perfeito. Não tente imaginar o seu plano sem Jesus. Ele sabe pelo caminho que você deve andar. Pedro senta e todos se ficam em volta de Jesus, deve ter havido um bate-papo legal e de repente Jesus olha para Pedro, aquele que lhe negou, e pergunta a ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E ele começa a dialogar com Pedro na forma de restaurar a Pedro, aquele que ele amava e que mostrava um amor sobrenatural. Mas para que eu estou falando nisso hoje? Muito mais do que Pedro ser restaurado, muito mais do que Pedro ser realmente renovado naquela noite, ninguém vai caminhar na presença do Pai se ele estiver magoado, triste, oprimido pelas coisas que lhe cercam. Naquele momento, o Senhor estava olhando para Pedro, não apenas com um olho do pai, do irmão mais velho, mas olhando para ele para o ministério. Quando você pega em Mateus 3 e começa a olhar o chamado de Pedro, você entende o que Jesus falou para ele: farei de vocês pescadores de homens. E Pedro recomeça a sua vida após a morte, crucificação e ressurreição. Ele encontra com Jesus fazendo aquilo que ele estava fazendo lá no início, pescando peixe. Não sei se ele pescou, se ele conseguiu apanhar algum peixe, mas ele voltou ao início, esqueceu os 3 anos que ele caminhou com Jesus. Nessa noite eu quero que você retorne lá no primeiro passo, lá no primeiro momento que você se encontrou com Jesus, que ele lhe fez um chamado e o seu coração se acendeu para ver as maravilhas que ele tinha para você, quando você tinha a alegria e o amor no seu coração de maneira tão natural que você fazia as coisas com tanta excelência. Eu quero cutucar você nesse instante. Tu amas a Cristo? Você que está ouvindo essa mensagem, essa palavra breve, você ama Cristo mesmo? Você esqueceu o momento, aquele momento do primeiro amor, aquele momento que você fazia as coisas com mais liberalidade, com mais profundidade, que você se entregava de todo o seu coração para fazer aquilo que Deus te deu. Nessa noite eu quero que você que está aqui nos ouvindo nesta noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, não sei quando tu vai ouvir isso, mas eu quero convidar a você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. O seu compromisso não é apenas com a denominação, com o seu pastor, mas principalmente com aquele que lhe chamou. Deus tem um chamado para você. Ele nunca vai desistir de você. Mas eu quero que você faça uma reflexão nesse momento de pandemia, que todo mundo está muito apreensivo com as coisas do mundo. Nós precisamos aprender e levar as nossas
frustrações, os nossos problemas, as nossas dificuldades para as regiões celestiais. Eu quero te convidar a isso nessa noite. Coloca isso tudo nas regiões celestiais. Deixa Deus garimpar na sua vida, deixa Deus semear na sua vida, deixa Deus dirigir a sua vida. Pedro está ali, está jantando com Cristo. Naquele momento, quando Cristo pergunta a ele 3 vezes se ele amava, realmente ele faz uma restauração naquela vida. Nessa noite eu quero te perguntar, ou nessa tarde, ou nessa manhã, 3 vezes. Tu ama Cristo? Tu ama Cristo? Tu realmente ama Cristo? E ele faz uma indagação a Pedro. Ele sabia quem era Pedro. E eu também sei quem é você. Você é um homem, uma mulher de Deus separado. Mas nesse momento de tanta opressão e tanta mudança rápida na sua vida, talvez você esteja necessitando dessa palavra de avivamento sobre a sua vida. Como Jesus chegou ali naquele lugar, naquela praia, naquele jantar, e ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? É nesse momento que você está vendo essa pequena gravação, essa pequena palavra, eu estou te perguntando e estou falando a ti que Jesus te ama. E ele vai começar um grande avivamento. Você está disposto a se entregar de todo o seu ser para esse grande avivamento? Sabe, nós estamos aí nesse momento de pandemia usando máscaras. E sabe o que eu acho interessante? Que as máscaras estão nos protegendo. Mas vai chegar uma hora que a gente vai precisar tirar as máscaras. Vai precisar a hora da gente dar a nossa cara a tapa. Para mostrar quem é de Deus, quem ama Cristo, quem não ama Cristo. E eu estou fazendo essa breve palavra a você para dizer a você, a sua hora vai chegar. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Naquele momento, quando Cristo pergunta a Pedro se ele realmente amava, ele vai no profundo de Pedro e toca na ferida dele. E quando Jesus toca na ferida, há uma restauração e uma mudança de vida. Nesse momento eu quero que o Senhor profeticamente toque no teu coração. E todo medo e toda opressão que vem te impedindo de chegar no melhor de Deus seja apagado. E deixa eu falar algo para você. Muitas vezes, logo no início da minha caminhada como obreiro, como servo do Senhor, eu fui muito confrontado. E muitas vezes, logo no início, eu comecei a querer agradar a todo mundo. E sabe o que eu aprendi? Que nada que eu fizesse para agradar aos homens não seria a melhor forma de eu agir dentro do ministério. Quando nós temos o mesmo espírito, quando nós temos a mesma fluência sobre nossas vidas, nós entendemos que o amor de Deus está derramado sobre nós. Nós somos exemplo desse amor. E quando nós declaramos isso e andamos nesta palavra do amor, nós começamos a mover o reino dos céus para o reino da terra. Nessa pequena palavra, breve palavra, eu quero te convidar a você a trazer o céu para a face da terra e manifestar a graça. O senhor estava falando das máscaras. Sim. Por que eu estava falando disso? Simples. As máscaras vão cair. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. A igreja, a palavra diz que o joio e o trigo são muito parecidos. E só quem pode separar eles é o Senhor. Então o Senhor, nesse momento, está fazendo essa separação. Cuide do seu chamado, cuide da presença de Deus na sua vida. É um tempo de intimidade com Deus, é um tempo de resgate daquilo que se apagou, ou talvez a renovação e a restauração do primeiro amor. Seja um motivador, não pessimista, mas além disso, seja alguém excepcional no reino de Deus. Porque buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nessa noite,
Aquele encontro de Pedro com Jesus foi muito necessário. Restaurou ele. Pedro queria voltar a ser pescador de peixe, mas Deus não chamou ele para ser pescador de peixes. Ele já tinha dado uma função lá no início. Em Mateus 3 nós vemos isso. E nós prestamos atenção nisso, que por onde ele passava, as vidas se convertiam. Porque não era ele, mas era a presença do Pai na vida dele. Eu te chamo a tomar uma decisão nesse momento, nessa quarentena, de reflexão, para que você pense no teu chamado. Você é um pescador de homens. Pescador de pessoas que estão vivendo uma falsa paz. Você é a paz para essas pessoas. E para terminar nessa noite, eu queria dizer a vocês que eu estou aqui com esse casacão mó calor. É porque a gente vive assim. Vive querendo viver de aparência. E nós precisamos mudar isso. Você é luz do mundo e sal da terra. Te convido a pensar sobre isso. Talvez Jesus precise nessa noite perguntar a você: tu me amas? Tu me amas? E tu me amas? E essas respostas ele já sabe que você vai dar, porque ele conhece seu coração e todo o seu ser. Mas são respostas que vão trazer restauração sobre a sua vida. Essa juventude não é apenas uma juventude forte, mas é uma juventude que vai viver o sobrenatural. Milagres vão acontecer, coisas maravilhosas vão acontecer, porque Cristo lhe chamou. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. E o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.